Você sabia que a nossa vida pode ser muito simples e que somos nós mesmos que complicamos? Pois é, hoje eu estava falando lá nos meus stories sobre fechamento de ciclo. E aí eu falei que eu ia gravar um vídeo aqui para o IGTV falando mais um pouco sobre fechamento de ciclos, mas para você fechar um ciclo, você tem que praticar a autoconsciência. Ou seja, você tem que trazer a sua consciência, todos os seus atos, todas as suas atitudes. Porque às vezes nós fazemos, às vezes não, 90% das vezes, o que nós fazemos é de forma inconsciente. E eu vou dar um exemplo para você. Imagina que, para quem dirige, esse exemplo é muito claro. Imagina que você dirige e aí todos os dias você faz o mesmo percurso da sua casa para o seu trabalho. Todos os dias, da sua casa para o trabalho, do trabalho para sua casa. E aí, um belo dia, você pensa, antes de sair do seu trabalho, você pensa assim: ah, hoje eu tenho que passar no mercado. E aí você sai do seu trabalho e vai dirigindo, só que você esquece que você tem que ir para o mercado, porque o seu piloto automático está ligado e você está indo para sua casa e de repente você para, estaciona de frente para sua casa e você fala: "Putz, era para eu ter passado no mercado". Então, isso é uma prova de que a gente está sempre no piloto automático. Nós não fazemos escolhas conscientes como deveríamos fazer. E aí, falando da nossa vida, da simplicidade, de como nós podemos viver, primeiro eu tenho que falar que cada um de nós carregamos uma bagagem de vida, carregamos uma história, né? E é por isso que existem tantos problemas de relacionamentos. Por quê? Porque são pessoas diferentes, né? Criações diferentes, modo de pensar diferentes, vivências diferentes, que a gente não tem consciência que o outro é diferente da gente. Consciência que eu digo no dia a dia. E muitas das vezes nós forçamos uma situação, queremos que aquela pessoa viva do nosso jeito, do jeito que a gente acha que é certo. E aí é que entram os conflitos, sabe? Porque eu não tenho a empatia, eu não pratico a empatia com o outro, eu não me coloco no lugar do outro. Pelo contrário, eu julgo o outro pela atitude que ele tem. Como se eu não tivesse atitudes também diferentes que o outro também pode julgar. E aí entra a questão dos relacionamentos não darem certo. Por quê? Porque eu quero do meu jeito e o outro às vezes também quer do jeito dele. E quando a gente fica nesse impasse, é como se a gente estivesse rodando em círculo e a gente nunca vai a lugar nenhum. Se você estiver rodando em círculo, você vai perceber que você não vai a lugar nenhum. Você não está andando numa linha reta, onde você vai sair de uma casa e vai chegar em outra, de uma cidade e vai chegar em outra. Não, você está andando em círculo. Você saiu do seu ponto A e voltou no seu ponto A. Saiu do seu ponto A e voltou no seu ponto A. E com certeza, posso te garantir, de forma inconsciente. E aí, quando eu começo a praticar essa autoconsciência, né, essa consciência de atitudes, eu posso decifrar o enigma de toda a minha vida e resolver ali muitas questões, muitos problemas. É como se eu estivesse jogando um xadrez e eu movo a peça conforme eu quero. Se eu sei
que uma determinada atitude minha prejudica a minha relação, por exemplo, com o meu filho, com o meu marido, com a minha mãe, com a minha irmã, e eu passo a ter consciência que aquela atitude que eu faço prejudica o outro ou prejudica a nossa relação, eu vou mudar a minha forma de agir. E aí você deve estar falando assim: ah, mas não sou eu que sou a errada. O errado é ele. Porque muitas vezes nós fazemos isso, nos colocamos no lugar de vítima. E quando a gente se coloca no lugar de vítima, nada segue em frente na nossa vida. Porque eu sou sempre vítima. E a vítima, ela não tem a característica de mudança. Ela não tem a característica de andar para frente. A vítima, ela vai ter a característica de se acuar, de chorar, de se colocar como coitado, de dizer que não tem jeito, não tem solução. Passa ano, entra ano e a vítima tá do mesmo jeito, sem tomar aquela atitude necessária para mudar a relação. Mesmo que seja uma atitude de afastar do outro que te faz mal. Porque a vítima, ela não consegue nem perceber que ela é responsável pela atitude do outro. E aí você deve estar se perguntando, mas como que eu sou responsável pela atitude do outro? Você é responsável pelo que o outro faz com você. Porque é você que dá os limites. É você que diz. É você que diz desde o primeiro momento se aceita ou não uma determinada situação. Então, quando a gente traz a consciência às nossas escolhas, pode doer, mas a gente escolhe o que é certo, o que é melhor. O nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele jamais vai querer fazer um esforço. Um exemplo, se eu não tenho clareza do que eu quero, o meu cérebro ele não vai se esforçar para me dar o que é melhor. Ele vai me dar o que é mais fácil. Então imagina que se eu estou, aquele ditado, antes só que mal acompanhada. Então eu tô sozinha e vivo repetindo, antes só que mal acompanhada, antes só que mal acompanhada. Meu cérebro ele tá entendendo que eu quero ficar sozinha, porque estar acompanhada me dá trabalho e ele não quer trabalho. Ou então eu tô dentro de uma relação abusiva e eu falo melhor com ele do que sem ele. E o meu cérebro, ele tá entendendo que eu quero ficar dentro dessa relação abusiva. Porque se eu sair dessa relação abusiva, eu não vou estar bem. Melhor com ele do que sem ele. Até porque dá trabalho. Dá trabalho eu sair daqui dessa zona de conforto. Então, para você fechar um ciclo e abrir um novo, você precisa ter perspectiva de vida, você precisa ter sonhos, você precisa tomar atitudes, você precisa estar consciente das suas atitudes. E a partir do momento que você toma consciência das suas atitudes e você chama para você a autorresponsabilidade de que você é culpada de não ter resultado, é culpada de estar onde está, aí sim você fecha o ciclo e abre quantos forem necessários. Você fecha quantos forem necessários e abre quantos forem necessários. Porque quem tem consciência da sua atitude não importa, não se importa com o que o outro vai falar, não se importa com a opinião das pessoas. Tem consciência de que quem vive dentro da panela quente é você. Você que é a colher ali que tá mexendo aquela panela. Então você não tá nem aí porque as pessoas vão falar. Você quer a sua felicidade. Você tem consciência daquilo que você quer. E ter consciência daquilo que você quer é o mais importante para você ser feliz. Porque quando você
pensa, eu não quero ficar sozinha, o seu cérebro ele não sabe diferenciar a realidade do que você está querendo. Então, quando você pensa, eu não quero ficar sozinha, você vai ficar sozinha. Você tem que projetar aquilo que você quer, você tem que ter consciência daquilo que realmente você quer. Eu quero um emprego, que eu ganhe X, que eu me vista assim, sabe? Tudo muito concreto. Porque, como eu disse, o cérebro ele não sabe diferenciar a realidade, não sabe se você está lembrando, se é o seu passado, se é o seu futuro, se é mentira, se é verdade, ele não sabe. O que ele sabe é o que você está imaginando. E quanto mais você imaginar aquilo, se for positivo, você está atraindo. Se for negativo, você também está atraindo. Então, tome consciência das suas atitudes, feche ciclos, abra novos ciclos e visualize o que você realmente quer. E o mais importante, seja grata àquilo que você tem hoje, nesse momento. E sinta-se que você pode começar da onde você está.